A noite no condomínio Jambaleia não era apenas mais uma noite comum, era o cenário de um pequeno caos doméstico que começava com o som apressado de passos e uma confusão de horários. Rita, sempre atenta aos detalhes do cotidiano, questionava as horas para sua filha, ouvindo como resposta que já passava das 10h30. O susto foi interrompido por um estrondo, um daqueles sons que denunciam que algo, ou alguém, havia beijado o chão com força. Arnaldo, o protagonista do primeiro incidente da noite, surgiu reclamando de um tombo tremendo. Ele explicava, entre gemidos de dor, que estava pedalando tranquilamente quando o motorista irresponsável jogou o carro em cima dele. Rita, com sua praticidade costumeira, retrucou que talvez o homem não tivesse visto, ponderando que se um dia algo pior acontecesse, a culpa seria do próprio Arnaldo. Afinal, quem em sã consciência sairia pedalando à noite fantasiado de ninja? Arnaldo, porém, tinha sua própria lógica de sobrevivência urbana. Para ele, aquela era a única maneira de não chamar atenção. Ele argumentava que, desde que a favela nos arredores cresceu, quem saía para pedalar costumava voltar a pé. Rita, sem perder o ritmo, lembrou que as outras pessoas ao menos voltavam vivas. Isadora, entrando na conversa com seu tom leve, comentou que Motinha também tinha levado um susto ao ver Arnaldo naquele passeio noturno, achando que ele fosse uma alma pelada. A confusão linguística se instalou imediatamente. Entre correções sobre a alma penada e a alma pelada, a discussão derivou para teorias absurdas sobre a ética da pele e características étnicas, algo tão sem sentido que Arnaldo sugeriu gravar a conversa para uma possível interdição da menina. O mistério da noite aumentava quando Isadora mencionou que Arnaldo estava exposto na invisibilidade. A frase soou tão estranha que a própria jovem negou ter dito aquilo, atribuindo as palavras a uma alma que teria falado por sua boca. Arnaldo, tentando retomar o fio da meada, descreveu o acidente cinematográfico. Ele contou que um carro jogou para fora da estrada, fazendo rolar pela ribanceira até cair no telhado de um barraco e aterrissar diretamente na sala de estúdio, uma figura importante da comunidade local. O prejuízo foi grande, a bicicleta ficou para trás e ele ainda teve que prometer repor 2 dentes que o dono da casa perdera em uma briga antiga, e o homem ainda exigia que fossem de ouro. Enquanto Arnaldo cuidava de suas lesões, Copélia e Isadora se preparavam para sair. O motivo era inusitado, Copélia receberia um diploma. Diante da confusão de Arnaldo, ela explicou que, após um incidente mal interpretado com um vizinho casado chamado Libório, ela fora condenada injustamente a frequentar um programa de desintoxicação para viciados em sexo. Aquele dia marcava 15 dias de abstinência, uma marca que ela considerava uma vitória da força de vontade, apesar dos momentos de violência contra os lençóis de sua cama. A celebração prometia ser regada a muita bebida, com garrafas de vodka, champanhe, cerveja e anis levadas por outros membros do grupo, incluindo figuras excêntricas como Formata Libera, uma cantora de ópera, e André da Pasta, um homem conhecido por seus truques peculiares com pastas de documentos. A movimentação atraiu Adonis, o filho de Mário Jorge, que, apesar de ser menor de idade, afirmava ter uma alma velha de tanto observar as barbaridades do condomínio. Ele insistia em ir ao salão de festas para prestigiar a parenta, ignorando os protestos do pai sobre o ambiente ser repleto de pessoas compulsivas. Enquanto isso, em outro apartamento, Mário Jorge e Celinha discutiam o mesmo acidente da estrada. Mário Jorge, com seu cinismo característico, tentava-se convencer de que não tinha atingido ninguém, alegando que o ciclista era, na verdade, uma mula de porro que caíra de susto. Celinha, indignada, chamava-o de canalha, enquanto ele contava histórias absurdas sobre um cachorrinho chamado Banzé para desviar o assunto. A tensão familiar subiu quando Tatalo, o outro filho, apareceu com uma nova função, inspetor de normas e conduta, nomeado pela síndica Dona Álvara. Ele tentava aplicar multas nos próprios pais para ganhar comissão, prometendo sumir com os registros depois, um esquema que Mário Jorge prontamente recusou. No meio da discussão, a verdade sobre o acidente veio à tona. Mário Jorge confessou que vira o ciclista rolar a ribanceira, mas insistia na tese de que alguém vestido de preto à noite só poderia ser confundido com um animal. Arnaldo, indignado com a falta de socorro, exigia uma bicicleta nova, mas o foco logo mudou para a cerimônia no salão de festas, onde todos acabaram se encontrando. O salão de festas do Jambaleia estava transformado. Uma faixa exibia os dizeres sexo nunca mais, algo que todos ali sabiam ser uma meta quase impossível.
Dona Álvara, a síndica, conduzia o evento com mão de ferro, enquanto figuras como Monzinha, o garçom com tendências duvidosas, e Clotilde, a brasileira com sotaque americano adquirida em 2 meses no Canadá, circulavam entre os convidados. Fermata Libera relembrou o escândalo que a tirou dos palcos de Milão, explicando que sua nudez em cena foi uma escolha profissional para não interromper a ópera após um incidente com o cenário. A atmosfera era uma mistura de confissão e caos iminente. Isadora subiu ao palco para apresentar sua madrinha, chamando Arnaldo para representar a família, mas acabou por rotulá-lo erroneamente, o que gerou uma nova onda de insultos e acusações. Mário Jorge aproveitou para destilar seu veneno, sugerindo que o andar manco de Arnaldo não era por causa do atropelamento, mas sim de excessos noturnos. A confusão se generalizou com ameaças de multas por parte de Tatalo e tentativas de belinação por parte de André da Pasta e Clotilde. Rita e Celinha sentiam pena uma da outra pelas escolhas matrimoniais que haviam feito, enquanto o evento descambava para a desordem total. No auge da cerimônia, Copélia tomou a palavra para dar o seu verdadeiro testemunho. Ela revelou que os 15 dias de abstinência foram, na verdade, uma preparação. A chapa estava quente. Ela anunciou que, após uma semana de conversas, o grupo de compulsivos havia chegado a um consenso. Eles respeitariam os limites do condomínio, mas não abandonariam seus desejos. A solução proposta por Monzinha era o uso de botões verdes para identificar aqueles que ainda queriam ser abordados. Copélia confessou que nunca estivera doente e que a saúde de todos seria provada assim que as portas se fechassem. O clima de expectativa tomou conta do recinto. Mário Jorge, Celinha e Arnaldo tentavam decidir se ficavam ou fugiam daquele antro, enquanto Adonis defendia que a arte vinha antes da sacanagem. Tatalo continuava tentando distribuir multas, mas ninguém lhe dava atenção. Para encerrar a noite com um toque de classe distorcida, Fermata Libera preparou-se para cantar sua área da ópera tosca. Ela avisou que, pela primeira vez, cantaria vestida, embora temesse que a roupa pudesse atrapalhar sua técnica vocal. Enquanto as notas de Vici de Arte começavam a ecoar pelo salão, o condomínio Jambaleia provava, mais uma vez, que a normalidade era apenas uma ilusão passageira em suas dependências e que entre tombos de bicicleta, diplomas de abstinência e canções de ópera, a vida seguia seu curso cômico e profundamente humano.